Oi, gente, vamos para mais um agora. Com esse calorão que tá aqui hoje, ó, não teve jeito, o cabelinho teve que ficar preso. Vamos lá. O exercício 2 de força e movimento nos diz o seguinte: uma força exercida por um elástico esticado produz uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado em uma caixa de 1 quilograma. Então, nossa primeira situação é o seguinte: uma força F1 que a gente não conhece produz uma aceleração, que eu vou chamar de A1, de 5 metros por segundo ao quadrado, em um corpo de 1 quilograma. Ok? Essa é a situação. A gente tem um corpo de 1 quilograma, né, que sofre uma força, né, uma força é aplicada sobre ele e ele é acelerado em 5 metros por segundo ao quadrado. A gente não sabe quanto vale essa força F1 ainda, ok? Vamos ver. Quando uma força exercida por um elástico idêntico, ou seja, se o elástico é idêntico, quer dizer que ele estica, né? Ele se estica e se comprime da mesma forma, né? A mesma força elástica age sobre ele. Então, a gente vai ter aqui, na segunda situação, uma força F2, que a gente também não conhece, mas que a gente sabe que F1 tem o mesmo módulo de F2. Por que eu sei isso, professora? Porque o elástico é idêntico, né? Ele provoca, né, o mesmo deslocamento, a mesma força elástica é aplicada nas duas caixas, do primeiro e do segundo caso, por serem elásticos idênticos. Né? No segundo caso, que nós temos esse elástico F2 aqui, que está igualmente esticado, inclusive, é aplicada a uma caixa de massa M2. Então, eu não sei a massa da caixa da segunda situação, né? Mas sei que nessa caixa a aceleração provocada é de 11 metros por segundo ao quadrado, né? Mais do que o dobro aqui da primeira situação, né? E daí o exercício nos pede quanto vale a massa M2, né? Na letra A gente tem que determinar a massa M2 e qual a força exercida pelo elástico sobre a caixa. Né? Isso aqui que a gente tem que determinar na letra B, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte para resolver esse exercício. Né? Pensem comigo, se a força é a mesma, né, e em corpos de massas diferentes eu tenho acelerações diferentes, né? No corpo 1 eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. No corpo 2, eu tenho uma aceleração de 11 metros por segundo ao quadrado, que é mais do que o dobro, né? E sabendo que força resultante, né, ou somatório das forças é igual a MA, se eu aumento a aceleração, eu tenho que diminuir a massa, né? Ou se eu aumento a massa, eu tenho que diminuir a aceleração. Nesse caso, né, a aceleração aumenta para mais do que o dobro. Então, provavelmente, né, teoricamente, a nossa massa M2 tem que ser um pouco menos que a metade da massa M1. Vamos ver se esse nosso raciocínio bate. Então, a gente vai partir, né, de que o somatório das forças é igual a MA, a gente sabe isso aqui já, e a gente sabe também, isso aqui é segunda lei de Newton, né? Enunciado matemático da segunda lei de Newton, ok? E a gente chegou à conclusão aqui de que a força elástica ali, né, do elástico F1 é igual à do elástico F2, porque eles são elásticos idênticos que estão esticados da mesma quantidade. Né? Então, sabemos que F1 é igual a F2. Então, se eu sei que força, somatório das forças, né, ou a força resultante, é igual a MA, e sei que F1 é igual a F2, a gente vai ter F1 igual a F2. Quem é F1? A massa de 1 vezes a aceleração de 1. E F2? A massa de 2 vezes a aceleração de 2. Quando eu isolo M2 aqui, M2 vai ser M1 A1
A2 que multiplicava M2 passa dividindo todo mundo. Né? Substituindo esses valores, M1 vale 1, A1 vale 5 e A2 vale 11. Vai ficar 5 dividido por 11. M2 vale, deixa eu achar aqui, 0,46 quilogramas. Né? Então, o nosso raciocínio estava correto. Né? Se a minha aceleração dobrou mais um pouquinho ali, né, o dobro mais 1 metro por segundo ao quadrado, a massa no meu segundo sistema tem que ser um pouquinho menor do que a metade. Okay? Se a nossa aceleração tivesse dobrado, né, se fosse de 5 para 10, a massa teria que abaixar de 1 para meio quilograma. Okay? Então, a gente ficou com um valor aqui próximo de meio quilograma. Beleza? Isso aqui na letra A. Na letra B, o exercício quer que a gente determine a força que os elásticos estão fazendo sobre as caixas. Para isso, eu posso pegar ou F1 ou F2, já que elas são iguais. Então, eu posso fazer que F1 é M1 vezes A1, né, que vai ser 1 kg vezes 5 metros por segundo ao quadrado, que resulta em 5 newtons, ou F2, M2A2, né? M2 nós acabamos de calcular, não anotei aqui, mas é 0,46, e A2 vale 11. Isso aqui também dá algo próximo de 5 newtons. Ok? Tranquilo? Facinho demais esse, né? Já voltamos para o terceiro.